Vamos lá então? É o seguinte, ele diz aqui, ó, usando a propriedade da multiplicação, okay? Eu tenho que usar propriedades da multiplicação. Ele está dizendo o seguinte, qual é o número que obtém-se ao multiplicar 735 por 205? Então, já vou começar logo usando a propriedade distributiva. Vamos lá. E ele pergunta no final, esse número é um número natural? E outra pergunta que apareceu foi isso, o que são números naturais que vocês me perguntaram muito no dia da revisão, do Tira Dúvidas? Gente, número natural são os números naturais são os números que nós estamos estudando, ok? São os números do nosso dia a dia. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 101, 102, 103, 220, 221, 223, 305, 1 milhão e 10, 1 milhão e 11. Esses são os números naturais. É um conjunto de números infinitos. Ok? Agatha, esquece isso. Número que não é natural, você só vai ver isso quando você estiver lá no 7º ano. Para você não atrapalhar o que você está estudando agora. Vamos lá. Esquece aí o que não é natural. Quando você estiver no 7º ano, você vai aprender outros conjuntos numéricos. Você está no conjunto dos números naturais. Bom, então o que é que eu posso fazer aqui? Vamos trabalhar a propriedade distributiva, que a propriedade ela vai facilitar muito no cálculo de vocês. E primeira regra, e é isso que vocês devem prestar atenção, se a questão está dizendo que eu tenho que usar propriedades da multiplicação, por exemplo, essa é uma questão de lá da atividade pontuada. E aí eu digo, olha, use as propriedades para poder efetuar a multiplicação seguinte. E aí vem um aluno e faz assim, ó, 735 vezes 205, que é o algoritmo normal da multiplicação, e faz a multiplicação 5 vezes 5, 25, e aí vão 2 e tudo mais, vai estar com a resposta errada. Por quê? Porque esse daí, o que a gente está fazendo, é o algoritmo normal da multiplicação. Eu não apliquei propriedade alguma aqui. Então vamos lá, vamos resolver essa questão da maneira que ele pediu, que é aplicando a propriedade. Eu quero que qualquer uma. Como vocês tiveram muitas dúvidas em relação à propriedade distributiva, vamos usar ela. Então, vou fazer o seguinte, 735 vezes 205. Eu vou usar essa propriedade. De que maneira? Eu vou pegar esse número 205 e eu vou decompor ele. Quem me diz aí como é que eu posso decompor o número 205? Pronto, é justamente isso que eu quero que você entenda, Agatha. Então, eu vou fazer 735 vezes, e eu vou decompor 200 mais 5. Presta atenção, porque essa propriedade daqui, gente, ela não para. Quando a gente for trabalhar com cálculo estimado, a gente pode usar essa propriedade daí. E ela chama distributiva porque eu vou aplicar a distribuição em relação à adição. Então, como assim, professor, em relação à adição? Eu peguei esse número 205 e decompus ele em uma adição de 200 mais 5. Então, eu vou distribuir, ó. Eu vou fazer 735 vezes 200 e vou fazer o 735 vezes 5. Então, vai ficar assim. 735 vezes 200 mais 735 vezes 5. Então, a gente pode chamar isso aqui de chuveirinho, ó. Nós estamos molhando os números que estão dentro do parênteses
Então, estamos fazendo uma distribuição da multiplicação em relação à soma. Por isso, é uma propriedade distributiva, nesse caso, em relação à adição. Eu poderia ter feito em relação à subtração? Pode. Daqui a pouco eu dou um outro exemplo lá. Então, como é que vai ser aqui? 735 vezes 200. Todo número que é multiplicado por números com zeros, eu simplesmente aguardo, ok? Após multiplicar por 2, colocar esses dois zeros ao final. Então, eu faço 735 vezes 2, que significa, olha, qual é o dobro de 735? Então, 735 vezes 2 dá 1470. Só que eu deixei de utilizar dois zeros, porque eu fiz 735 vezes 2. Se vocês repararem, ó, 735 vezes 2, ó. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 2 vezes 7, 14. Tá vendo? Olha, Agatha, você não está prestando atenção. Eu estou distribuindo a multiplicação, Agatha. Ó, esse 735 é multiplicado pelo 200 e mais 735 vezes 5. Estou falando aqui o tempo inteiro, ó, é uma distribuição da multiplicação. Diga, Bianca. Pode falar. Não entendi. Como é? Não, não é obrigatório. Eu peguei esse número porque se eu fosse quebrar o 735, seria 700 mais 30 mais 5, seria muito maior. Entendeu? Então eu vou procurar aquele que é mais simples, que eu tenha no máximo dois números para poder multiplicar. Entendeu? Não é sempre o número da frente. Eu vou mostrar variações para vocês daqui a pouco. Vamos lá. Então, como eu multipliquei vezes 2, e aqui é vezes 200 na verdade, eu vou colocar os dois zeros aqui. Mais 735 vezes 5, ó, estou distribuindo agora e fiz ele vezes 5. Vezes 5 dá 3.675. Pronto, agora eu posso somar os dois. 147.000 mais 3.675 é igual a 150.675. Ó, isso aqui eu estou fazendo uma adição, então, ó, tá vendo? Vou botar os dois zeros aqui, vou fazer o 3.675 só para vocês verem que realmente dá. Então, 5, 7, 6, 7, 3, 10, vai 1, 5, desce 1, tá vendo? 150.675. Então, eu calculei a questão de número 11 utilizando a propriedade distributiva, certo? Não se preocupe que ainda vai ter outros exemplos para explicar um pouco mais da propriedade distributiva. Então, aguarda. Não, não é assim, você só vai entender praticando. Então, daqui a pouco, quando você for praticar, aí você vai entender. Você só está primeiro olhando. Por enquanto, você ainda não está praticando. Tenha paciência. Vamos lá. Vamos aos cálculos estimados. E aqui, mais uma vez, eu vou mostrar para vocês que é possível utilizar propriedade distributiva, ou qualquer outra que seja. Então, por exemplo, ele está dizendo aqui, ó, cálculos estimados na multiplicação. Para fazer estimativas, vocês fizeram estimativas tanto na adição como na subtração. Você vai utilizar as mesmas regras. Lógico que agora é uma multiplicação. Ao invés de somar ou subtrair, você vai multiplicar.
Para fazer estimativas em multiplicação, basta arredondar cada fator para o valor mais próximo e que facilite a execução das operações. Eu não vou nem fazer isso aí que ele está mostrando para vocês. Então, vamos pegar aqui um exemplo que eu vou dar para vocês. Então, eu quero fazer uma estimativa de uma multiplicação. Geralmente, estimativa, ela vem a partir de números que são muito grandes. Então, o que é que eu vou fazer? Arredondar. E vocês já aprenderam a arredondar. Então, tenham cuidado, não sabe arredondar, vai praticar um pouquinho mais. Então, vamos fazer uma estimativa aqui dessa multiplicação que eu vou dar como exemplo. 205 vezes 32. Se eu quero fazer estimativa, ele lá disse, ó, arredonde para os números mais próximos que facilitem a multiplicação. Nesse caso daqui, eu vou fazer o seguinte. Esse 205 eu posso arredondar para 200, vezes, e esse 32 eu posso arredondar para quanto? Hein? Para 30. Isso aí, muito bem. Olha só, os números não se tornaram mais fáceis. Eu só faço assim, ó, 3 vezes 2, 6. Aqui eu não estou usando propriedade nenhuma, ok? Estou fazendo estimativa ainda. Daqui a pouco eu uso. Quantos zeros eu tenho que eu não utilizei? Porque eu só fiz 2 vezes 3. Eu tenho 1, 2, 3 zeros. Venho aqui, ó. Eu estimei que 205 vezes 32, ele é aproximadamente 6.000. Lembrem-se que estimativa não é para dar um valor exato. Okay? É para dar um valor próximo. É um valor do qual eu consiga fazer mentalmente. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês e vocês vão fazer uma estimativa. Certo? Vou dar um exemplo aqui, vocês aqui vão fazer. Vou dar um minutinho para vocês calcularem, estimando o resultado. Pode ser no chat. Eu quero que vocês estimem o resultado dessa multiplicação aí. Ele vai dar quanto aproximadamente? Passou longe, Agatha. Passou longe, Agatha. Passou longe, Maria Eduarda. Davi também passou bem longe. João Vitor chegou perto, mas eu acho que foi demais. Passou demais. Chegou perto e passou demais, está difícil, né? Para entender. Ou passou perto ou... Bom, me diz aí o que é que vocês utilizaram. Vocês arredondaram o 49 para quanto? Eu vou arredondar o número 49 para 50. Gente, eu vou arredondar o número... Não, ele está... Observe, por isso que vocês estão errando.
Gente, é 49. 49 está mais próximo de 50 ou mais próximo de 40? Como é que vocês botam 40? Preste atenção nesse detalhe. É o número, ok, redondo que está mais próximo. E esse 78, eu arredondo para 80. Entendeu? Ele está mais próximo de 80 do que próximo de 70. Então, quem colocou lá 4.000 foi quem chegou mais próximo. Então, 5 vezes 8 dá 40. Quantos zeros eu deixei de utilizar? 2. Então, 4.000. Esse é o valor. Mais um exemplo aqui, último, ok? Com vocês aí de novo. Eu tenho o número 105 vezes 82. Estime aí o resultado e bota aí para mim. Isso, Agatha. Pronto. Então, o número 105, vocês já perceberam que eu arredondo para 100. Ele está mais próximo de 100 do que de 110. Vezes, e 82 ele está mais próximo de 80 do que de 90. Então, multiplicação com zeros, eu faço 8 vezes 1 é 8. Eu deixei de utilizar 3 zeros, eu vou devolver ele aqui no final. Então, aproximadamente 8.000. Pronto. Então, vocês já compreenderam estimativa. Vamos agora utilizar os cálculos mentais, e aí a gente vai praticar um pouco mais de propriedade distributiva. Vou sair daqui. Qualquer coisa, vocês vão lá e pegam essa aula. Bom, os cálculos mentais da multiplicação, que vocês vão ver aqui. Alguns procedimentos de cálculo mental. Podemos usar as propriedades da multiplicação de forma a facilitar cálculos mentais. Veja alguns exemplos. No exemplo 1, se vocês observarem, 25 vezes 30. O ideal, Maria Eduarda, é fazer mentalmente. Mas vocês têm que me demonstrar como é que funciona esse cálculo mental de vocês. Aí é que está o problema. Entenderam? Eu quero que vocês demonstrem. Por quê? Porque eu quero que vocês apliquem as propriedades. E eu quero saber se vocês sabem aplicar as propriedades. Cálculo mental, após vocês explicar para mim, quando eu perceber que realmente vocês já conseguem entender a aplicação das propriedades da multiplicação, aí tudo bem. Como é que demonstra cálculo mental? Aplicando propriedade, Júlia. Você vai demonstrar. Então, eu tanto posso aplicar a propriedade comutativa, tanto posso aplicar a propriedade do elemento neutro, eu posso aplicar a associativa, também como eu posso aplicar a propriedade distributiva. Eu vou mostrar cada uma para vocês aqui. Nessa primeira propriedade aqui, nesse primeiro exemplo, ele fez o seguinte, ele mudou a ordem. Repare que eu tenho 25 vezes 33 vezes 4. Observe que ele pegou 25 vezes 4. Se ele alterou a ordem na multiplicação, que propriedade ele aplicou? A comutativa, não foi isso? Porque ele trocou o 4 com o 36. Ele mudou a ordem dos fatores. Então, utilizou a propriedade. Por quê? Porque 25 vezes 4 dá 100. Para a mente da gente é muito mais prático. Então, 25 vezes 4 dá 100. Quando eu fizer 100 vezes 33, eu só vou fazer o quê? Colocar o 33 e adicionar 2 zeros. Então, nesse primeiro exemplo daqui, eu apliquei a propriedade comutativa. Vamos ver o segundo exemplo. Não se preocupe não, que eu vou dar outros exemplos para vocês. No segundo exemplo, outra coisa que nós falamos, que vocês perguntaram
surgiu uma dúvida a respeito do zero, quando eu falei assim, zero é elemento nulo. O que é que significa nulo? Quer dizer que tudo que eu tiver que multiplicar por zero, o resultado vai ser um número nulo, ou seja, vai ser zero. Então, eu tenho aqui no exemplo 2, 123 vezes 78, isso, Júlia, vezes 13, vezes 4, vezes 0, vezes 18. E aí tem aquele aluno desatento que não vê o vezes zero lá no meio. Aquele zero ali no meio da multiplicação, ele anula todo o resultado. Então, se um dos fatores é zero, meu resultado da multiplicação é zero. Eu não preciso ficar multiplicando os outros números. Então, eu não preciso ficar fazendo 123 vezes 78, depois vezes 13 vezes... Se eu perceber que tem um zero ali como um dos fatores, bota logo o zero como resultado. Okay? Então, ele é um elemento nulo. E o exemplo 3? O exemplo 3, repare aqui, eu tenho 4 vezes 25, vezes 4 vezes 25, vezes 72. Aí, o que foi que ele fez? Ele colocou entre parênteses, significa que eu tenho uma propriedade associativa. Eu organizei associando 4 vezes 25, vezes 4 vezes 25, vezes 72. Mas, professor, como é que eu vou diferenciar a propriedade associativa da propriedade distributiva? A distributiva ela vai trazer uma adição ou uma subtração dentro do parênteses. Na associativa, eu só tenho multiplicação. Então, repare aí que nesse exemplo 3 só tem multiplicação. Então, ele não pode ser uma propriedade distributiva. Então, ele associou 4 vezes 25, que dá 100, que a gente já sabe. 4 vezes 25, que dá 100. Vezes 72. E aí, todo número multiplicado por 100, eu só acrescento zeros. Então, essa é a ideia de resolver e fazer cálculo mental. Vou dar mais alguns exemplos aqui e vou aplicar propriedades. E vou começar logo pela distributiva de novo. Vamos lá. Vamos aqui fazer um cálculo mental utilizando agora a propriedade distributiva que não apareceu ali como exemplo. Então, eu tenho aqui 29. Está aqui, vezes 25. Vezes 45. E aí, Bianca perguntou assim, professor, eu só preciso somente o segundo número que pode ser decomposto? Não, eu posso decompor o número 25 aí. E esse número 25 eu posso decompor ele como 20 mais 5, não é isso? Vezes 45. Mas qual é a ideia? A ideia é que para o cálculo mental, tudo se torne fácil para a mente da gente resolver. Mas a ideia é, por enquanto, apesar de ser cálculo mental, eu quero que você demonstre como é que você faz. E se você reparar, quando eu decomponho o número 25, ele não vai facilitar meu cálculo mental, porque eu vou fazer 45 vezes 5, quando eu for fazer a distributiva, ele não vai me ajudar no cálculo mental, vai ficar mais complicado. Então, eu posso fazer com o número da frente? Posso, mas eu percebo que o segundo número, se eu quebrar o segundo número, vai ser bem mais fácil. E é isso que vocês têm que analisar. 40 mais 5. Ao invés de decompor o primeiro, eu decomponho o segundo. Então, eu posso decompor qualquer um dos dois, desde que ele torne fácil a minha operação mental. E aí eu venho e aplico a distributiva. 25 vezes 40 e 25 vezes 5. Então, 25 vezes 40 mais 25 vezes 5.
E aí vai funcionar. 25 vezes 40, a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente já sabe quanto é 25 vezes 4, não é isso? Dá 100. Mas aqui é 40. O que é que eu faço? Boto outro zero, porque eu não utilizei. Mais, e 25 vezes 5? Se 25 vezes 4 é 100, 25 vezes 5 é 125. Eu vou adicionar mais 25. Então, eu vou ter 1.125 como resultado. Desliga o microfone, gente, se não for falar com o professor. Desliga o microfone. Ok? Eu agora vou colocar... Oi. Bianca, você vai entender porque agora você vai fazer sozinha. Eu agora vou colocar um exemplo para você fazer. Certo? Porque não adianta eu ficar explicando aqui, eu posso explicar 1 milhão de vezes, você pode não entender. Agora você vai tentar sozinha. Vamos lá. Eu vou apagar aqui tudo e vou colocar um para vocês resolverem. Bom, isso, Sara. Se é a explicação da aula, coloca no caderno. Você está colocando no livro se é a explicação, se é a aula, se é a explicação. Bora, ó, gente, pronto. Não discute não, bora lá. Faz aí, pega o caderno e resolve aí, aplicando a propriedade distributiva. Eu coloquei dois números aí que você tanto pode fazer decompondo o primeiro número ou o segundo número, você que vai escolher. Eu vou fazer das duas formas. Não precisa colocar o resultado no chat não, viu? Não coloquem o resultado não. Só aguarda o professor corrigir para ver se fez certinho. Aí vocês vão me dizer se fizeram certinho. E eu vou fazer de duas maneiras. Então, eu não fiz assim. Aguarde a outra maneira. Você vai escolher ou o primeiro ou o segundo número para decompor. Você que vai escolher. Os dois ao mesmo tempo não dá para fazer. Decomposto os dois ao mesmo tempo. Pode. Aí você treina um pouquinho mais, é melhor até.
Olha, eu disse que não era para colocar o resultado. Não é para colocar o resultado. Vamos lá? Vamos resolver aqui? Bom, se eu quiser pegar o segundo número e decompor, como é que ele vai ficar? Vamos lá. 21 vezes... Por que que eu não quero que coloque o resultado? Porque no resultado não está demonstrando para mim como foi que você fez. Entendeu? Só tem resposta. 10 mais 3. Ó, eu vou aplicar a distributiva. 21 vezes 10 mais 21 vezes 3. 21 vezes 10, tudo que é multiplicado por 10, eu vou acrescentar um zero. Mais, e 21 vezes 3 dá 63. Então, qual é o meu resultado? 210 mais 63 dá 273. Ah, mas professor, eu não peguei o segundo número, eu peguei o primeiro. Vamos ver. Se eu pegasse o primeiro número e fizesse a decomposição dele, vai dar o mesmo resultado? Lógico, não muda. Vamos ver então. 21 é a mesma coisa que 20 mais 1. Concorda comigo? Vezes 13. Pronto, decompus o primeiro número. E vou fazer a distributiva. Ó, é 13 vezes 20 mais 13 vezes 1. 13 vezes 20, eu faço assim, ó, 13 vezes 2 dá o quê? Dá 26, não é isso? E o zero que eu não utilizei, porque é vezes 20, mais 13 vezes 1 dá 13. 260 mais 13 dá 273. Olha aí. Isso, Júlia. Correto. Tá vendo? Eu fiz de duas maneiras. Dependendo do número, como foi um número aí fácil, bom, eu pude escolher qual é o número que eu queria decompor, se era o primeiro ou se era o segundo. Eu espero que vocês tenham entendido, mas a gente vai fazer agora uma tarefa do livro. Na página 43 do livro, abre aí na página 43 do livro. Tem essa atividade aqui, ó. Eu vou ler a atividade. Prestem bastante atenção na atividade, porque vocês é que vão responder. Eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Olha só. Leia o anúncio de uma geladeira apresentada a seguir. 12 vezes de R$ 149,00 sem juros. 12 vezes de R$ 149,00 sem juros. Letra A. Faça uma estimativa do preço da geladeira. Explique o raciocínio que você usou. Tá vendo? Fazer uma estimativa mostrando como você fez essa estimativa. Explicar, gente, é mostrar através do seu cálculo. Matemática, a explicação é assim. Mostre como foi que você fez essa estimativa. Lembre-se que estimativa eu arredondo os valores para tornar fácil essa multiplicação, para essa multiplicação ficar fácil para mim. E na letra B, qual é o preço real da geladeira? Em sua opinião, você fez uma boa estimativa? Justifique a resposta. Vamos lá. Vocês vão fazer a letra A e a letra B. A letra A você vai fazer uma estimativa. Okay? Você pode usar o cálculo mental com números redondos, você também pode utilizar a propriedade distributiva. Aí você escolhe qual das propriedades você quer utilizar, mas a distributiva aí é recomendável. E na letra B você vai fazer o cálculo normal, ou se quiser usar também distributiva pode usar, mas só que você vai utilizar os números que já estão aí, 12 vezes 149, e vai ver se o resultado real é a mesma coisa do que você chegou muito próximo do que você estimou. Certo?
Vou dar 2 minutinhos aí. 2 minutinhos para vocês responderem essa letra A e a letra B. Oi. Isso. Não tem espaço aí, né? Se tiver espaço, tem um espaço aí na parte de cima do livro. Tem do lado aí da figura. Se você quiser usar do lado aí da figura, você pode usar também para poder fazer o cálculo. É, espero que esteja fazendo direitinho, organizado. Davi, tente, Davi. Se você não tentar, você não vai aprender. Tem que tentar também. A página está sempre no canto inferior direito daí do slide. Pedro, é arredondamento. É 149. R$ 149 é o valor da parcela. Esse número aqui, ó, é 149. Mas você vai arredondar ele. Deixa eu botar ele direitinho aqui que ele ficou feio. Aguarda, Júlia. Não bota resposta nenhuma aí. Ninguém coloca resposta nenhuma. Se quiser, pode. Pronto. Isso. É para isso que elas servem. As propriedades estão aí justamente para você conseguir fazer de forma mais fácil e mais prática. Mais um minutinho, viu, gente? E aí eu vou resolver.
Vamos lá? Olha só, vamos fazer uma estimativa aqui. Vai, Agatha, rapidinho, porque senão a gente vai ficar sem tempo. Pronto, todo mundo terminou? Tem alguém que está precisando de algum tempinho mais aí? Vamos lá. Davi, preste atenção aqui, se não conseguiu fazer. Olha só, letra A. Ele quer que a gente faça uma estimativa do preço da geladeira. Então, se eu quero uma estimativa, eu vou arredondar esse número 149, então eu posso arredondar para 150. Então, vou fazer aqui, ó, 12 vezes R$ 150. E vamos aplicar a propriedade distributiva. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso quebrar esse número 12. Eu posso decompor ele em 10 mais 2. É melhor do que decompor o número 150. 100 mais 50. Vai ficar mais trabalhoso para mim. Então, é isso que eu quero que vocês verifiquem. Qual é a forma que vai facilitar mais o seu cálculo mental. Então, ó, 12 é 10 mais 2 vezes 150. E aí vamos fazer a distributiva. Pode ser também, Júlia. Okay? Mas a comutativa aqui eu só ia fazer 150 vezes 12. A propriedade comutativa só ia alterar a ordem. Aí eu teria que usar o algoritmo normal. A minha ideia é que eu faça isso tudo mentalmente. Então, 150 vezes 10 mais 150 vezes 2. Ó, que eu distribuí, ó, esse vezes esse e esse vezes esse. Então, vai ficar 150 vezes 10. Eu vou acrescentar mais um zero aqui, vai dar 1.500. Mais 150 vezes 2 dá o quê? 300. É só dobrar. 1.500 mais 300 dá 1.800. Então, minha estimativa é de que o preço da geladeira seja de R$ 1.800. Essa foi a estimativa. A estimativa de vocês deu esse valor? Não precisa ser exatamente isso não, mas quem arredondou para 150 tem que dar esse valor daí. Muito bem, Davi. Bom, letra B. Na letra B, ele já quer que a gente faça essa letra B daí. Qual é o preço real da geladeira? Então, o preço real, eu vou utilizar esses R$ 149 mesmo. Então, vai ser 12 vezes R$ 149. E aí você pode usar também a distributiva ou pode também usar o algoritmo normal da multiplicação, porque aqui ele não pede que você faça nada aplicando em relação. Mas eu vou fazer aqui a distributiva. Então vai ficar assim, ó, vou quebrar o 12 como 10 mais 2, da mesma forma que eu fiz o primeiro, vezes 149. Então vou distribuir, ó, 149 vezes 10 mais 149 vezes 2. 149 vezes 10, eu vou fazer da mesma maneira, ó. Pego 149 e acrescento um zero. É multiplicação por 10. E 149 vezes 2
dá quanto? É o dobro, dá 298. Então, 1.490 mais 298 vai dar 1.788 reais. Olha só. Isso, Júlia. Pronto. Repare que nossa estimativa deu 1.800 reais e o valor real deu 1.788 reais. A estimativa que nós fizemos foi boa? Fizemos uma boa estimativa? Sim, né? Porque o valor deu bem próximo a 1.788 para 1.800, são apenas 12 reais de diferença. Então quer dizer que a nossa estimativa foi muito boa. Então ela funcionou. Pronto. Mas a ideia não é o que sobrar, Júlia. A ideia é, chegou bastante próximo do valor real. O valor real é 1.788. Entendeu? A ideia da estimativa é que o que a gente estime, fazendo mentalmente, chegue muito próximo do valor real. Pronto, tá aí. Anota aí para quem não fez, ou dá um print na tela, rapidinho para anotar depois. Vamos fazer só mais uma letra aqui de uma questão, porque aí eu vou aplicar uma outra, aí vocês vão resolver como é que vocês vão aplicar. Não necessariamente pode ser a propriedade distributiva. Você pode aplicar a associativa, ok? A propriedade comutativa, elemento neutro se tiver, elemento nulo se tiver. Vamos lá, vou sair daqui dessa tela. Posso? Bom, questão de número 14, eu quero apenas a letra A. É para usar qual propriedade, professor? Você que vai escolher. Você pode usar as duas ao mesmo tempo. Entendeu? Você pode começar por uma e terminar com outra propriedade. Não precisa ser apenas uma delas. Você pode usar a comutativa, pode usar a associativa, pode usar a distributiva em relação à adição. Eu só quero que vocês resolvam a letra A. Faz aí a letra A. 2 minutinhos, que é a última questão daí, que a gente vai para a divisão daqui a pouco. Diga. Olha o que eu falei, você escolhe, você pode fazer apenas uma ou você pode fazer mais do que uma. Não precisa obrigatoriamente fazer duas propriedades. Mas nessa questão aí, como tem 4 números multiplicando, eu recomendo que você utilize mais do que uma. Entendeu, Agatha? Dá para usar mais do que uma. Mais do que... Só se... No momento que você já muda a ordem, Agatha, você já aplicou a propriedade comutativa. Entendeu? E aí você pode, na hora que você for decompor o número para multiplicar, você já usou a associativa, ou seja, você já usou duas. Comutativa e... Associativa não, desculpe. E... distributiva. É só isso. Mudou de ordem, já usou uma propriedade. Pode sim, lógico.
Alguém tentou falar comigo? Ok, Raíssa, só aguarda aí. Segura aí o tempinho que eu dei para os seus colegas também tentarem resolver. João Vitor também, Júlia. Pedro Henrique, desliga o microfone. Isso, Sara. Tá vendo? Quando você muda de ordem, você já utilizou a propriedade comutativa. Certo, Júlia. Vamos lá. Vamos começar? Bom, vamos fazer da seguinte maneira. Eu tenho aí 5 vezes 64 vezes 12 vezes 4. Já o fato de eu pegar e colocar 5 vezes 4 vezes 12 vezes 64, eu já estou aplicando a propriedade. Que propriedade é essa? Quando eu mudei de ordem do elemento neutro, não é isso? Então eu faço assim, ó, 5 vezes 4, só um minutinho, Agatha, vezes 12 vezes 64. Só o fato de eu pegar esse 4 e mudar de ordem, ok? E o 12 mudar de ordem com 64, eu já apliquei a propriedade do elemento, desculpe, a propriedade comutativa. Já está aplicada aí a primeira propriedade. Então eu já posso fazer assim, ó, 20 vezes 12 vezes 64. Olha que interessante. Eu posso pegar esse número 20, esse 12 aí, aliás, e eu posso fazer o seguinte. Esse 20 vezes 12 vezes 64, 20 vezes 12, eu posso utilizar a propriedade distributiva. Como é que eu poderia usar? Me diz aí como é que eu poderia usar essa propriedade distributiva com 20 vezes 12. 20 é o resultado de que multiplicação, Agatha? Pode sim. Olha, pois é, Agatha. Presta atenção. Isso. Então, ó, esse 20 ele veio daqui, ó, dessa multiplicação. Vezes 12 vezes 64. Ah, professor, mas eu não fiz assim. Gente, eu quero que vocês pensem uma coisa. O raciocínio de cada um de vocês é diferente. O que importa é que lá no resultado final, depois de você ter aplicado as propriedades, o resultado seja o mesmo para todos. Independente, é só um minutinho, Agatha. Independente de propriedade que você usou e a ordem que você fez. Não importa a ordem que você fez e nem a propriedade na ordem também que você fez. O que importa é que você aplicou a propriedade e o resultado seu é igual ao meu, é igual de Raíssa, é igual de Júlia, é igual de Pedro Henrique.
O que importa é que o resultado no final seja igual para todo mundo. Entendeu? Não importa a ordem e como você fez. O que importa é que você aplicou as propriedades. Vamos lá. Então, 20 vezes... Aí eu vou quebrar aqui, ó. 10 mais 2. Eu decompus o 20... desculpe, o 20 não, o 12 vezes 64. Vou distribuir aqui, ó. 20 vezes 10 dá 200. Mais 20 vezes 2 dá 40 vezes 64. O problema é que é o seguinte. Você tem 200, não é isso? Mais 64. Então, o que é que você pode fazer aqui? 64 aqui, você vai também aplicar a distributiva. Porque você aplicou essa distributiva, você não pode fazer 40 vezes 64, porque primeiro eu tenho que fazer o que está dentro do parênteses. Então, 64 vezes 200 e 64 vezes 40. Então, vamos lá. 64 vezes 200. Ah, professor, eu não fiz assim. Olha o que eu estou falando para vocês. Vocês fizeram de outra forma, o resultado de todo mundo tem que ser o mesmo no final. 64 vezes 2 dá 128. Eu vou acrescentar os dois zeros que eu não utilizei. 64 vezes 4 é 128. 128 dá 256. E o zero que eu não utilizei. Então, eu tenho essa soma. 128.000, não é isso? Ou 128.000. 12.800 mais 2.560 vai dar quanto no final? 15.360. Vocês fizeram, no final, deu esse mesmo resultado? Se deu, está tudo certo. Pense bem, Agatha. Você está fazendo multiplicação. Isso. Sim, 60 vezes 256. Faça aí agora 60 vezes 256. Pois é, tá vendo aí? Então você errou no percurso do seu cálculo. Você fez tudo direitinho e esqueceu que no final era isso. Raíssa, não tem como dar 15.361. Dá 15.360. Anota aí. Para quem errou, anota aí o cálculo. Pronto. Em silêncio, a última letra. Eu disse que ia fazer só a letra A, mas eu vou fazer a letra C também. Faz aí a letra C em silêncio, 1 minuto para fazer a letra C. 1 minutinho. Nada de pôr resultado só quando o professor pedir, ok? Não coloca resultado nenhum. Nada de colocar resultado no chat, aguarda.
Certo, Maria Eduarda. Deixa eu só terminar o tempo que eu dei. Foi 1 minuto. Vamos lá, gente? Qual é o resultado dessa letra C? Maria Eduarda disse que foi 0, e aí? Sabe o que é que está acontecendo? Essa letra C é uma prova de que realmente vocês não estão prestando atenção. Quem prestou atenção no que eu falei sobre elemento nulo, viu que o resultado é 0. Olha só, Agatha. Um dos fatores nessa multiplicação aí é 0. O que foi que eu falei antes? Olha a falta de atenção. Se um dos fatores na multiplicação for 0, o produto dessa minha multiplicação é igual a 0. Acabou. Resolvi a expressão. 300 números multiplicando. Que fique bem claro isso. Ok? Não. Isso é 0. Ok? Esse é o elemento nulo da multiplicação. E a letra B eu vou deixar para vocês se divertirem em casa. Vamos lá, vamos continuar. Então, ficou para casa, que vocês vão ver lá no post. Ok? O restante desta página 44. Todo o restante da página 44. E a gente vai para a divisão exata de números naturais. Divisão exata e divisão não exata. Ok? E aí ele começa com um exemplo aqui, onde ele colocou... isso mesmo. Ah, Agatha, você tem que ler. Se eu for parar para explicar, aí eu não vou fazer mais nada. Você tem que ler e entender, o assunto foi explicado. Você vai ter que pegar do que você entendeu do assunto da aula de hoje e aplicar nessa atividade. Essa é a ideia de você fazer sozinha. Certo? Bora lá. Divisão exata de números naturais. Como efetuar os cálculos na divisão? Nessa aqui, ó, na página 46, você vai ter um exemplo de duas formas de resolver essa divisão. Okay? Uma forma é usando... Ela lembra a distributiva. Okay? Ela lembra a distributiva da multiplicação. Mas a forma uma é da decomposição e a outra é da compensação, que eu vou explicar direitinho para vocês. Está aí no livro, mas eu vou explicar bonitinho. Bora lá. As placas de sinalização de trânsito são usadas para manter o trânsito seguro para motoristas, passageiros e pedestres. Elas informam, entre outras coisas, sobre as condições das ruas e das estradas, as proibições de tráfego e as obrigações, como o uso de cinto de segurança. Visando conscientizar a turma sobre a importância da obediência às placas de sinalização, um professor confeccionou um adesivo de cada uma das placas apresentada para serem distribuídos igualmente entre 5 alunos. E aí temos aqui. Para determinar quantos adesivos cada aluno receberia, podemos fazer o seguinte procedimento. Primeiro, devemos contar a quantidade de placas que serão repartidas igualmente entre os alunos. São 70 placas. E podemos decompor o número 70 para facilitar a divisão. Então, esse número 70, ele já está dizendo, são 70 placas. Vamos utilizar aqui formas de resolver uma divisão. A primeira forma que ele vai explicar para você é a forma da decomposição.
Então, o que foi que ele fez? Ele pegou esse número 70, ele decompôs esse número 70 entre 50 mais 20. Concorda comigo que o número 70 é 50 mais 20? Todo mundo concorda? Tá certo, não é isso? E eu tenho que dividir essas 70 placas entre 5 alunos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, olha aí, a ideia do cálculo mental já está sendo aplicada aqui. Olha, 70 dividido por 5, eu preciso parar para fazer meu cálculo. Mas se eu usar a decomposição, ele vai ficar bem mais fácil. Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou pegar o número 50 dividido por 5, que é bem mais prático, e vou somar com o 20, que eu também vou dividir por 5. 50 dividido por 5, todo mundo sabe que é 10, porque 10 vezes 5, lembrando que a divisão é a operação inversa à multiplicação. Por que 50 dividido por 5 é 10? Porque 10 vezes 5 é igual a 50, não é isso? Mais 20 dividido por 5 dá quanto? Dá 4. E o resultado eu vou ter 10 mais 4, 14. Então, eu utilizei aqui a decomposição para poder... Calma, Agatha, calma, eu já falei que eu vou dar mais do que um exemplo para poder fazer isso. Eu utilizei a decomposição para poder resolver uma divisão, ok? Vamos lá. Eu vou ter um outro exemplo aqui. Nesse caso aqui foi uma divisão exata, ok, gente? Porque não sobra resto. Uma outra forma de resolver essa divisão é a compensação. Eu posso pegar esse número 70 e também fazer o seguinte, 70 é a mesma coisa que 100. Deixa eu fazer aqui uma coisa, eu vou sair dessa tela e vou botar uma tela escura, que fica mais prático. Bom, o número 70, eu também posso fazer o seguinte, 70 é a mesma coisa que 100 menos 30, certo? E eu tenho que dividir 70 entre 5 alunos, ou seja, são 70 placas, só que dessa vez eu vou utilizar a compensação para poder resolver. 70 é a mesma coisa que eu pegar 100 e tirar 30. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dividir 100 por 5, porque são 5 alunos que eu tenho que dividir, menos, vou pegar esses 30 e também vou dividir pelos 5 alunos. 100 dividido por 5 dá 20, ó. 10 dividido por 5 dá 2, e o 0 para compensar aqui. E 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. 20 menos 6 dá quanto? 14. Então, tá aí, eu utilizei a compensação. Então, essa forma aqui de resolver é a compensação. Certo? Vou colocar mais um exemplo para cada, para ver se entende agora. Vamos lá. Eu quero utilizar a compensação, a decomposição, para poder dividir (80) por 4. Ok? Vamos dizer que agora são 80 placas e eu tenho que dividir para 4 alunos. Vamos lá. Se eu quero utilizar a decomposição, eu posso dizer que 80 é a mesma coisa que 60 mais 20. Correto?
Certo, gente? É isso mesmo? E esse 60 mais 20 eu tenho que dividir por 4. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar 60 e vou dividir por 4, mas vou pegar 20, também vou dividir por 4. 60 dividido por 4 dá 15, mais 20 dividido por 4 dá 5. Ó, 15 mais 5 dá quanto? 20. Então, utilizei o quê? A decomposição. Não importa não, Maria Eduarda. Não importa não. O que importa é o texto, está dizendo que são 70. Ok? A gente tem que ler o que está no texto. A quantidade de placas, ali ele pode ter feito menor porque não conseguiu todas. Mas o que importa, ó, o professor está dizendo que fez 70. Vamos lá, vamos ver a composição. Júlia, mas eu fiz dessa forma para poder facilitar mais. Ou para ser de uma forma que não seja tão óbvio, ok? Como 40 mais 40. Eu quero fazer agora pela compensação. Esse 80 compensando, eu posso fazer o quê? 100 menos 20. Não posso fazer 100 menos 20? 100 menos 20 dá 80, não é isso? Então, eu vou pegar esse 100 menos 20 e vou dividir também por 4 alunos. Então, significa que eu vou pegar 100, vou dividir por 4, menos, vou pegar 20 e dividir por 4. A minha ideia é que o resultado seja 20 também, porque eu só utilizei uma forma de resolver a divisão, mas o resultado não muda. Eu quero que vocês entendam isso. Bora lá, 100 dividido por 4 dá o quê? 25. Menos 20 dividido por 4, a gente já fez, dá quanto? Dá 5. E 25 menos 5 dá o quê? Dá 20. Isso. Poderia ter feito 50 mais 30 também. Mas 30 dividido por 4 dá um número quebrado, e 50 também não dá um número exato, não dá uma divisão exata, entendeu? Eu tenho que fazer uma decomposição e uma compensação de forma que eles sejam divisões exatas. Entendeu? 50 não é uma divisão exata por 4. E nem 30 também não é uma divisão exata por 4. Pronto. Utilizei a decomposição e uma compensação para poder fazer isso. Vamos lá, vamos continuar aqui divisão. Quem são os termos da divisão? Isso vocês estão cansados de saber. Vocês veem desde o 5º ano, quando vocês fazem. O dividendo, que é o número que será dividido. O número para o qual o dividendo será dividido é chamado de divisor. Isso. O resultado da operação é chamado de quociente. E o resto é o número que sobra. Ok? Se o resto for zero, significa que minha divisão é exata. Se o resto for um número diferente de zero, quer dizer que eu não tenho uma divisão exata. Então, significa o seguinte, que o dividendo vai ser igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Vou explicar agora para vocês o que é que significa isso. Bora lá. Olha só. Se eu disser para vocês aqui, ó, se eu perguntar para vocês, olha, turma, quanto é 24 dividido por 6? Quanto é 24? Muito bem, 4. Responde aí para mim. Quem é o dividendo? Vinte e quatro. Quem é o divisor? 6. 6. Quem é o quociente? 4. E quem é o resto? 0, porque a divisão foi exata, não é isso?
Olha o que é que ele está dizendo aqui, ó, que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então, vamos ver se é isso mesmo? Vamos lá, vamos pegar o dividendo. Dividendo é o 24, e ele está dizendo que 24 é igual ao divisor vezes o quociente. Então, vou fazer 6 vezes 4 mais o resto. Vamos ver se vai dar certo? Tem que dar 24 igual a 24. Então, 6 vezes 4 dá o quê? 24 mais 0, 24 deu igual a 24. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que dividendo é igual a divisor mais o resto é verdadeiro. Então, ó, se eu pegar o dividendo e disser assim, olha, o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente. Então, vou pegar o divisor, que é 6 vezes o quociente, e somar com o resto, vai dar igual ao dividendo. E deu igual ao dividendo, deu 24. Certo? Vamos pegar uma divisão que não seja exata. Por exemplo, eu tenho... Mas é 46 e 47. É isso mesmo. É porque ele começa lá. Não tem problema não. Você vai ver onde está o desenho aí, 46. Vamos pegar uma divisão que não está exata aqui. Por exemplo, o 18 dividido por 4. Pergunta, quem é o dividendo? 18, não é isso? Quem é o divisor? Fale. Ô, Júlia, não precisa falar não, Júlia. A gente conversou isso no início da aula. Vá. 18 dividido por 4. 18 dividido por 4 dá quanto? Quem é o número que eu vou multiplicar? Oi, Bianca. Foi Bianca, desculpe, Júlia. 4 vezes 4, 16, não é isso? 16 para chegar em 18, falta quanto? 2, pronto. E aí você já viu que a divisão não é exata, correto? Se a divisão não é exata é porque o resto foi igual a 2. Então, eu tenho o dividendo, que é 18, o divisor, que é o número 4, o quociente, que é o número 4, e eu tenho o resto igual a 2. Vamos ver se é verdade o que ele está dizendo, que dividendo é igual a divisor vezes o quociente mais o resto? Então, vamos lá. O dividendo é 18. Então, 18 vai ser igual a dividendo vezes o quociente, o divisor vezes o quociente mais o resto, que é 2. Então, vamos ver se vai dar 18 igual a 18. Se der, é porque minha conta está certa. 4 vezes 4, 16, mais 2. Isso. Então, 18, 16 mais 2 dá quanto? 18, não é isso? Olha só, a igualdade deu verdadeira. Então, quer dizer que nós fizemos a minha continha certa aí. Vamos lá, vamos continuando. Você vai entender, Júlia ou Agatha, quando praticar. Calma. Tá aí. O algoritmo. Agora está certinho na página, não tá? O algoritmo que eu mostrei agora para vocês. O algoritmo, só lembrando, é o como se faz. Não é isso? Todos os números naturais podem ser divididos por um número natural não nulo. Ou seja, diferente de zero. Zero, gente, ele não é definido na divisão. Ok? Eu quero que vocês entendam isso. Não existe divisão por zero. E as propriedades da divisão? Quem são as propriedades da divisão? Vamos ver aqui quem são elas. E será que a gente vai precisar utilizar as propriedades? Não, não vamos precisar. A gente só vai ver que algumas existem e outras não vão funcionar.
das propriedades que nós já conhecemos. Então, a divisão dos números naturais tem algumas propriedades interessantes. Vamos ver a primeira aqui. A divisão de um número por 1, que é o elemento neutro na divisão. Então, a gente já sabe que existe o elemento neutro na divisão. Quem é o elemento neutro nela? O número 1. Sempre resulta no próprio número. Dividir algo em uma parte é o mesmo que não dividir. Exemplo, 314 dividido por 1 é o mesmo que 314. Então, a propriedade do elemento neutro ela existe na divisão. Então, significa que dividir por 1 é a mesma coisa que não dividir. Bora lá. A divisão de um número por ele mesmo é sempre 1. É o inverso da propriedade anterior. E é fácil verificar que é verdade. Pois qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Exemplo, 314 dividido por 314 é igual a 1. Por quê? Eu falei para vocês lá no início, olha, a divisão é uma operação inversa a qual outra operação matemática? A multiplicação. Muito bem. A multiplicação. Então, a divisão é uma operação inversa à multiplicação. Então, 314 dividido por 314 é igual a 1. Por quê? Porque 1 vezes 314 é igual a 314. Então, nós estamos utilizando aí a operação inversa. Então, todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Outra, diferente da multiplicação, a divisão não é associativa, então a gente não pode utilizar a propriedade associativa na divisão. Certo? Então, ela não existe na divisão. E resolvemos todas as divisões em uma expressão da esquerda para a direita. Então, nunca eu posso associar, ok, de formas diferentes ou mudando a ideia, sempre dividindo da esquerda para a direita. Então, ele tem aqui o exemplo, 4 dividido por 2, que é dividido por 2. Então, eu vou dividir 4 por 2, dividido por 2, depois divido por 2 de novo. Então, eu resolvo na ordem que está aparecendo ali, ó. Se fizermos diferente, encontramos uma resposta, ó, por exemplo. Portanto, a divisão não é associativa. Você vai ter aqui, ó, 4, ele está mostrando aqui, ó. Se eu associar 4 dividido por 2, eu vou ter 2 dividido por 2 é igual a 1. Pronto. Aí você vê assim, ah, mas funcionou, professor. Vamos associar de forma diferente. 4 dividido por 2, dividido por 2. Vamos lá. Se eu associei, eu tenho que resolver na ordem em que ele foi associado. Deixa eu pegar aqui a borracha. Eu tenho que resolver primeiro parênteses. Então, 4 dividido... 2 dividido por 2 dá 1. Não é isso? 4 dividido por 1 dá 4. Olha que os resultados foram diferentes. Então, eu não posso utilizar a propriedade associativa para resolver uma divisão. A divisão também não é comutativa. Qual é a propriedade comutativa mesmo? Que se eu mudar a ordem, ele vai manter o mesmo resultado. Não pode. Sabe por quê? Porque se eu fizer 4 dividido por 2, é igual a 2. Eu posso pegar 2 e dividir por 4? Eu posso mudar essa ordem? É possível? Dividir 2 por 4? É, mas não vai dar o mesmo resultado. Então, ela não é uma propriedade comutativa. Então, ela não existe a propriedade comutativa. Ok? E, por fim... Oi. Justamente, é isso que estou falando. Então, por isso não existe a propriedade comutativa. Então, ó, propriedade comutativa não funciona na divisão. E outra coisa também, 0 dividido por qualquer número
é sempre zero. Se distribuirmos um nada, ou seja, se eu disser assim, ó, eu não tenho nenhum pirulito e quero dividir com o sexto ano, eu vou dar quantos pirulitos para cada aluno? Zero. Entendeu? Se eu não tenho nada, eu vou dividir nada que eu tenho por todos os alunos, eu vou dar nada para cada um deles. Eu vou dar zero. Mas, preste atenção, cuidado que eu não posso dividir por zero. A divisão por zero não é definida no conjunto dos números naturais. Não é definida essa operação matemática. Então, não existe divisão por zero, turma. E zero dividido por zero é pior ainda, ok? Então, bora lá. Essas são as propriedades. Você viu que existe o elemento neutro, que é o número 1, não é isso? Existe a divisão do número por ele mesmo, que vai dar 1. Não é possível aplicar a propriedade associativa, nem a propriedade comutativa. E zero dividido por qualquer número é igual a zero. Eu só não posso dividir por zero.